Olá, pessoal. Estamos aqui para a correção do exercício dessa semana que eu passei, tá? Lembra que o exercício foi uma revisão de alguns conteúdos que a gente tinha visto e eu passei as questões envolvendo esses conteúdos, certo? Então, fazer a correção agora. Se caso teve dúvida em alguma questão, vai tirar agora, certo? Qualquer dúvida aí a mais que aparecer, vocês me perguntam lá no grupo ou no privado, tá joia? Então, vamos lá. A primeira questão que passei foi a seguinte, ó. Determine o número de anagramas que podem ser formados com as letras do nome Alemanha. Então, essa é uma questãozinha de análise combinatória, certo? Isso aqui é uma questão de permutação com repetição, né? Ou posso chamar de anagrama também, né? Aquelas questõezinhas de anagrama. Então, vamos lá. Quantos anagramas nós podemos formar com a palavra Alemanha? Gente, observa que isso aqui eu vou fazer uma permutaçãozinha, só que não é permutação simples. Nesse caso é uma com repetição, né? Permutação com repetição. Lembra que permutação simples eu só pego o número de letras e faço fatorial, não é? Já que eu tenho uma permutação com repetição, eu vou pegar o número de letras fatorial dividido pelo número de letras repetidas fatorial. Então, observa que na palavra Alemanha tem 8 letras, certo? E dessas 8 letras, há 3 letras A. Então, tem 3 letras repetidas. Então, vou fazer uma permutação de 8 elementos, que são 8 letras, só que com 3 repetições. Então, vai ficar dessa forma, ó. Permutação de 8 elementos tomado não, né? Com repetição de 3 em 3. Então, tá aqui, vai ficar dessa forma. Aí, lembra que para me calcular a permutação com repetição, eu só vou pegar o número de letras fatorial, que nesse caso é 8 letras fatorial, dividido pelo número de letras repetida fatorial, né? Observa que a letra A aparece 3 vezes, então 3 fatorial. Então fica 8 fatorial dividido para 3 fatorial, certo? Lembra que fatorial de um número, gente, é você pegar e fazer a multiplicação desse termo, né? Por todos os números, sempre tirando 1. Se eu tenho 8 fatorial, vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1, né? Faz a multiplicação até chegar em 1. Então, aqui vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Vou parar no 3 fatorial. Por que eu vou parar no 3? Porque vai simplificar com o 3 fatorial de baixo, né? Então, vai ficar dessa forma. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial para aqui. Aí aqui vai morrer o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Então só vai sobrar essa multiplicação aqui, ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. E quando eu multiplicar isso aí, vai dar 6.720. Então observa aqui que a resposta vai ser a letra A. 6.720. Certo? Segundo, utilizando o nome Copacabana, calcula o número de anagramas formados desconsiderando aqueles em que ocorre repetição consecutiva de letras. Então vamos lá. Desconsiderando aqueles em que ocorrem repetições consecutivas de letras. Eu já fiz a resolução aqui no slide, tá, gente? Só que eu não me atentei a essa parte aqui, ó, aqueles em que ocorrem repetições consecutivas, né? Desconsiderando essas, em que ocorrem repetições consecutivas. Certo. Eu vou responder aqui sem essa partezinha, tá? Desconsiderando isso, porque eu já respondi, tá aqui no slide, e eu vejo o que eu faço depois. Então, vamos lá. Então, observa que na palavra Copacabana, nós temos aqui 10 letras, né? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. 10 letras. Então, vai ser uma permutação de 10 elementos. Observa se tem letras repetidas. Ó. O C aparece 2 vezes, então tem duas letras C. Então, 2, né? Se repete 2 vezes. E observa que a letra A aparece 4 vezes, então tem 4 repetições de letra A. Então, eu vou ficar com uma permutação de 10 elementos, 10 letras, com 2 e 4 repetições. 2 e 4 repetições. Então, lembre, se eu tenho uma permutação com repetição, vai ficar o quê? 10 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 4 fatorial. Beleza? Vai ficar dessa forma aqui. O 10 fatorial eu vou desenvolver ele até chegar em 4, tá? Porque aí eu vou poder cortar com o de baixo. Então vai ficar assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vezes 6 vezes 5. Aí tem o vezes 4 aqui, tá? Só que eu já tirei, porque vai ficar 4 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo. Aí quando eu cortar, vai sair o 4 de cima e o 4 de baixo, tá? E esse 2 fatorial de baixo, eu desenvolvi ele, ó, 2 vezes 1. Então vai ficar de 10 multiplicando até chegar em 5
sobre 2 vezes 1, tá? Se eu multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu vou achar 151.200. Aí dividido para 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Logo a resposta vai dar, quando eu dividir, 75.600. Então, olha aí, ó, eu tenho 75.600 anagramas diferentes que eu posso formar com a palavra Copacabana. Tá? Pronto, também a resolução que eu fiz foi até isso. Parei aqui, tá bom? Mas aqui está dizendo, ó, desconsiderando aqueles em que ocorrem repetições consecutivas de letras. Então, eu não quero aqueles casos que vai aparecer a letra A uma depois da outra ou a letra C uma depois da outra, tá? Então, aí eu já vou ter que fazer outros cálculos para me chegar a essa resposta. Mas eu não vou fazer não, tá? Porque senão vai demorar muito tempo e eu tenho muita questão para responder, tá? Se qualquer coisa vocês quiserem a resolução dessa partezinha aqui, vocês me mandam lá no grupo ou no privado, que aí eu resolvo, gravo rapidinho e mando para vocês, certo? Vamos para a terceira questão. De quantas maneiras 8 pessoas podem se sentar em uma van com a mesma quantidade de lugares? Então, gente, olha, tem 8 pessoas para se sentar em 8 cadeiras, em 8 lugares. Então, aqui eu tenho uma permutação simples, não é? É só permutação. Porque eu vou pegar 8 pessoas e posso permutar ali naquelas 8 vagas. Então, se eu vou permutar ali, ó, trocar de posição e quantos... Depois que eu trocar de posições, quantas maneiras diferentes podem se sentar, eu tenho uma permutação de 8 elementos. Então, fica aqui, ó, permutação de 8 elementos, que vai ser 8 fatorial. Só isso, não é? Lembra que eu posso fazer assim também, né? Eu tenho 8 lugares, ó, 8 pessoas para colocar em 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa assim, aqui é o primeiro lugar, tá? Eu tenho 8 pessoas para colocar, aqui é o primeiro lugar. Nessa primeira vaga, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui de pessoas? Eu não tenho 8 pessoas diferentes, eu tenho 8 possibilidades? Beleza. Se já colocou uma pessoa aqui na primeira vaga, quantas pessoas vão sobrar para me escolher e colocar aqui na segunda vaga? Vai sobrar 7. Se eu já coloquei uma na primeira vaga e uma na segunda, vai sobrar quantos para essa terceira? 6 pessoas para sentar aqui, tá? Se eu já coloquei 3 pessoas, vai sobrar quanto para essa? 5. Depois 4. Depois 3. Depois 2. Depois 1. Pelo princípio fundamental da contagem, né? Princípio multiplicativo, lembra lá? Se eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou achar a resposta. Então, seria a mesma coisa que a permutação de 8 elementos, ou seja, 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se eu multiplicar isso tudo, eu vou achar 40.320. Beleza? Multiplicou aí na calculadora, vocês, eu acredito que sim. Se vocês multiplicaram, vocês acharam aí 40.320, tá bom? Então, a letra B é a resposta. Quarto. De quantas maneiras Ana, Beatriz, Clarice, Débora e Érica podem ser dispostas em uma fila indiana? Olha, isso aqui é uma questão que envolve o mesmo raciocínio da terceira, tá? Eu tenho 5 pessoas para dispor ela em uma fila de 5 lugares. É como se eu fosse pegar 5 pessoas e sentar em 5 cadeiras. De quantas maneiras eu posso posicionar essas pessoas? Eu tenho 5 pessoas e vai tirar uma foto. De quantas maneiras de posições de pessoas ali naquela foto eu posso mudar ali para que fique uma foto diferente? É tipo isso, tá? Então, observa que eu tenho 5 pessoas para colocar em 5 lugares. Então, só precisa fazer uma permutaçãozinha de 5 elementos. Então, vai ficar a permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, 120 vezes 1 dá 120. Então, a resposta é 120. Acabou, tá? Eu estou falando um pouco rápido, gente, porque é muita questão e eu não quero ficar muito tempo no vídeo, certo? Quinto, Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapato, sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares. De quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares de sapato para a sua viagem? Então, ela vai viajar e tem 12 opções de sapato, tá? Só que ela só pode levar 5. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode levar esses 5 sapatos? Olha só que isso aqui é uma questãozinha de combinação, né? Por que combinação e não arranjo? Porque nesse caso aqui, a ordem não importa. Quer dizer, a ordem não importa, né? Olha só. Se eu pegar ali, ó, fazer agrupamentos de
de 12 elementos tomados 5 a 5, observa que eu vou formar grupos de 5, né? Se eu pegar, por exemplo, sandália, sapato, sapatilha, vou pegar 5 ali daquele grupo. Se eu mudar a posição desses sapatos aqui nesse grupo, continua sendo o mesmo grupo, não é? Então a ordem não importa. Então, nesse caso aqui, se a ordem não importa, eu vou usar o quê? Eu vou usar combinação. Não é isso? É isso mesmo. Então vai ficar aqui, ó. Combinação de 12 elementos chamados 5 a 5, eu vou ter 12 fatorial dividido para 5 fatorial vezes 12 menos 5 fatorial. Não é isso? Lembra que para mim calcular a combinação, gente, ó, combinação de n elementos tomado P a P, para mim calcular isso aqui, como é que eu calculo? É só pegar n fatorial dividido para P fatorial vezes n menos P fatorial, não é? Lembra que a formulazinha é essa? Lembra aí? Então, observa só que eu tenho aqui, ó, o n é 12 e o p é 5. Então, vai ficar 12 fatorial em cima, que é o n, sobre p fatorial, que nesse caso é 5, então fica 5 fatorial, vezes n menos p fatorial, então 12 menos 5. Beleza? Lembra aí. Aí vai ficar dessa forma. Esse 12 menos 5 aqui dá 7, né? Então, fica 7 fatorial. Então, vai ficar 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 7 fatorial. Aí, esse 12 fatorial aqui, eu vou desenvolver até chegar em 7, né? Por quê? Porque aí eu vou cortar o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo. Então, vai ficar dessa forma, ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, para aqui, sobre 5 fatorial vezes 7 fatorial. Por que eu parei aqui? Porque vai cortar o 7 de cima com o 7 de baixo. Então, vai ficar essa multiplicação até chegar em 8. E observa que embaixo vai ficar 5 fatorial. E esse 5 fatorial eu vou desenvolver. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, dividido para 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Se eu multiplicar esses números de cima, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, se eu multiplicar isso aí, eu vou achar 95.040. E se eu multiplico 5 fatorial aqui, ó, vai achar 120, tá? Aí eu vou pegar 95.040 e dividir para 120. Quando eu dividir, eu vou achar a resposta 792 casos, tá? Então tá lá a resposta letra C. Tá aí. Sexta questão. Em época de eleição para o Grêmio Estudantil do colégio, tiveram 12 candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário. De quantos modos diferentes esses candidatos poderão ocupar as vagas desse Grêmio? Olha só, eu tenho 12 pessoas para fazer agrupamento de 3 elementos, né? Pegar 12 elementos tomados 3 a 3. Por que tomado 3 a 3? Porque aqui tem 3 vagas, ó, presidente, vice-presidente e secretário. Então, desses 12 candidatos, só vão ser escolhidos 3 pessoas. Então, quantos grupos diferentes de 3 pessoas eu posso formar nesse caso? Aí, observa aqui, ó, que nesse caso é uma questãozinha também de combinação, né? Por que combinação e não arranjo? Porque aqui eu vou formar grupos e esses grupos, a ordem não importa. Não é? Se eu pego assim, por exemplo, Ana, Maria e João. Ana, presidente, Maria, vice-presidente e João, secretário. Ana, Maria e João é a mesma coisa que João, Maria e Ana, não é? Não é a mesma coisa? Então, se eu mudar aqui a ordem aqui dessas pessoas, continua sendo o mesmo grupo. Pronto, então vamos lá. Então, vou calcular aqui uma combinação de 12 elementos tomado 3 a 3. Então, tá aqui, ó. Combinação de 12 elementos tomado 3 a 3. Então, vai ficar 12 fatorial dividido para 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial, não é? Lembra lá da formulazinha. Aí, aqui, esse 12 menos 3 vai ficar 9, tá? Esse 12 fatorial eu vou desenvolver até chegar em 9. Aí, o 9 de cima vai morrer com o 9 de baixo e só ficou o 3 fatorial embaixo, tá? Que eu desenvolvi ele aqui. Se eu multiplico 12 vezes 11 vezes 10, vai dar 1.320. Dividido para 6, que dá 220. Beleza, está aí a resposta, 220, certo? Próxima. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Tá? Então, quantas senhas diferentes nós podemos formar com esses algarismos?
Olha, gente, que eu tenho aqui, ó, de 1 a 9, né? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos para fazer agrupamentos de 4 elementos. Não é? Então, observa que, já que eu vou montar senhas com algarismos diferentes, eu poderia dizer que isso aqui é uma questãozinha de arranjo. Por que aqui é uma questão de arranjo e não de combinação? Porque, gente, se eu pegar aí, ó, 4 elementos, que nesse caso é 4 números, se eu boto 1, 2, 3, 4, e se eu mudar a posição desse agrupamento, eu botar 4, 3, 2, 1, eu vou formar uma nova possibilidade, não é? Eu vou criar uma nova senha. Então, nesse caso aqui, a ordem importa. Se a ordem importa, então é uma questãozinha de arranjo. Quando a ordem não importa, eu uso uma questão, questãozinha de combinação, tá? Então, nesse caso aqui é uma questão de arranjo. Então, eu vou ter um arranjo de 9 elementos agrupados de 4 em 4. Não é? Eu vou formar senha de 4 algarismos. Lembra que arranjo, a formulazinha é essa daqui, né? Arranjo de n elementos tomado PAP vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. A fórmula é essa daqui, tá? Então, eu vou ficar com 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial, que dá 5. Beleza? Aí, observa, gente, que esse 9 aqui eu vou desenvolver até chegar em 5, né? Então, vai ficar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Sobre 5 fatorial. O 5 de cima morre com o de baixo, então vai ficar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Então, eu preciso multiplicar isso aí que eu vou achar a resposta. Então, deixa eu multiplicar aqui rapidinho. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 vai dar 3.024. Então, o arranjo de 9 elementos tomado 4 a 4 vai dar 3.024. Tá? Olha aqui, a resposta vai ser a letra C. Tranquilo? Próxima questão. Um técnico de um time de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele poderá escalar seu time? Olha só, gente, tem 15 atletas, né? 15 jogadores para formar um time de voleibol. Aí só uma informação que não está dando nessa questão, que vocês precisam saber, é que um time de voleibol joga quantas pessoas? Lembra que um time de futebol joga 6 pessoas, né? Tem 6 jogadores na quadra, em cada time. Então, eu quero formar aí grupamentos de 6 elementos. Eu tenho 15 elementos, que são 15 jogadores, para formar grupos de 6 jogadores, né? Formar um time. Então, aqui eu tenho uma questão de combinação ou arranjo. Para quem pensou aí em combinação, está correto, tá? Por que combinação, gente? Porque se eu formo um time com 6 pessoas, se eu mudar a ordem desse agrupamento aqui, ó, não vai formar uma nova possibilidade, né? Vai continuar sendo o mesmo time. Então, eu tenho uma combinação. Então, aqui eu vou ter uma combinação de 15 elementos tomados 6 a 6, né? Porque num time vai ter 6 pessoas. Então, só preciso calcular isso aqui que eu vou chegar à resposta. Então, olha que eu vou ficar com 15 fatorial sobre 6 fatorial vezes 15 menos 6 fatorial. Tá bom? Olha que esse 15 menos 6 aqui vai dar 9, né? Então, isso significa que o 15 de cima eu vou ter que desenvolver até chegar em 9. Tá bom? Aí vai ficar 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9 fatorial que eu vou parar no 9, que vai cortar com o de baixo. Então, já vou fazer essa multiplicação, tá? 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10. Vai dar um resultado gigantesco aqui, ó. 3.603.600, tá? E embaixo, observa que vai sobrar esse 6 fatorial aqui, né? Então, eu vou desenvolver ele, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá 720. Eu estou anotando aqui do lado para mim não esquecer, tá? Então, eu vou pegar 3.603.600
e dividir para 720, tá? Quando eu dividir isso aqui, eu vou achar a resposta 5.005. 5.005. Tá aqui a resposta. Então, a resposta vai ser a letra D, de 5.005 maneiras diferentes. Tá? Tá aí, resposta. Vamos para a próxima questão, que é a 9. Uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Olha que isso aqui é uma questãozinha de sistema de equação, não é? Sistema de equação. Então, vamos pensar o seguinte. Ó. Uma prova que tem 60 questões, gente. 60 questões. Se o aluno acerta a questão, ele ganha 5 pontos. Se ele errar a questão, ele perde 1 ponto. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte. Ó. Se ele faz uma prova, vai ter questões certas e vai ter questões erradas, concorda? Das questões que ele acertou. Ele não vai acertar 100%. Pode ser que acerte, mas supondo que ele não acertou tudo. Então, eu vou chamar de X. X vai ser as questões corretas, as questões certas, e Y vai ser as questões erradas, que ele errou, tá? Então, se eu fizer o número de questões certas mais o número de questões erradas, vai dar 60 a resposta. Por que 60? Porque é uma prova que tem 60 questões. Então, se eu pego as questões certas mais as erradas, tem que dar 60. Beleza? Aí, aqui está dizendo que ele fez uma pontuação nessa prova de 210 pontos. Aí, observa só, gente. Se ele acerta uma questão, ele ganha 5 pontos. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Na questão certa, que é o X, se ele acertar, ele ganha 5 pontos. Então, 5 vezes X. Se ele acertar 10 questões, vai ser 10 vezes 5, que dá 50 pontos. Entendeu? Se ele acertou 20 questões, é 20 vezes 5, que dá 100 pontos. E assim por diante, tá? Então, é 5x menos. Por que eu vou botar menos? Porque se ele erra uma questão, ele perde 1 ponto. Então, menos as questões erradas, vezes 1, né? Ou seja, 1 vezes y, menos 1y. Isso aqui é a mesma coisa que 210. Por que eu vou dizer que é 210? Porque se ele pegar as questões certas e multiplicar por 5 pontos, que vale 5, menos as questões erradas vezes 1, ele vai ter uma pontuação de 210. Então, eu vou formar esse sistema. Então, o sistema é esse aqui, gente. Então, só precisa resolver esse sistema para me achar o valor de x, né? Porque é o que pede. Olha, qual o número de questões que ele acertou? Então, o número de questões certas é x, então quer saber quanto é que vale x. Nesse sistema de equação aqui, eu vou resolver através da adição. Eu vou somar a equação de cima com a de baixo. X mais 5x dá 6x. Y menos y dá 0, eu posso cortar, não é? Igual 60 mais 210 vai dar 270. Pronto, eu vou ficar com 6x igual a 270. Passo o 6 dividindo, eu vou ter x é igual a 270 dividido para 6. Eu só preciso fazer essa divisão que eu vou achar a resposta. Se eu dividir isso aí, eu vou achar 45. Tá? Eu já fiz aqui do lado. Não está aqui a resposta. Então, ele acertou 45 questões. Tá aí a resposta. Eu não preciso fazer mais nada, tá? Não precisa achar o valor de y, não. Por quê? Porque na questão só pede qual o número de questões que ele acertou. X representa as questões certas. Eu terminei. 10º. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou R$32. Determina o valor de uma caneta e de um caderno. Outra questão de sistema de equação, tá? Aqui eu vou fazer o quê? Caneta eu vou chamar de X, o preço da caneta, e o preço do caderno eu vou chamar de Y, certo? X é caneta e Y é caderno. Então, quando ela diz aqui, ó, no enunciado, na compra de 2 canetas, ou seja, 2x, 2 canetas, mais um caderno, Joana pagou R$13. Então, 2x mais 1y é igual a 13. Carlos comprou 4 canetas, ou seja, 4x, e 3 cadernos, ou seja, mais 3 cadernos, mais 3y, e gastou R$32. Então, está aqui o sistema formado. Então, o sistema que a gente vai formar é esse.
Só preciso achar o valor de x e o valor de y, eu vou saber o preço do caderno e da caneta, tá? Então, vamos lá. Beleza. Olha aqui, gente, 4x mais 3y é igual a 32. Eu botei aqui menos, não sei por quê. Mas eu vou botar um maisinho aqui, ó. É 4x mais 3y igual a 32. Então, vamos lá calcular isso aqui para me chegar à resposta. Eu posso fazer pelo método da adição, como eu fiz na questão anterior. Posso fazer pelo método da substituição, certo? Eu vou fazer aqui pelo método da adição. Somando, eu acho melhor. Para me somar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa primeira equação de cima e vou multiplicar por menos 3 e vou somar com a de baixo. Depois que multiplicar, tá? Aí se eu fizer isso aqui, ó, observa que o y vai morrer. Vai morrer o y de cima com o de baixo. Então, olha só, 2x vezes menos 3 vai dar menos 6x. Pegar toda a primeira equação e multiplicar por menos 3. Y vezes menos 3 vai dar menos 3y, igual a 13 vezes menos 3 dá menos 39. A equação de baixo repete. Pronto, eu vou ficar assim, dessa forma. Olha que quando eu somar aqui, somando agora, 6x negativo mais 4x fica menos 2x. O 3y vai morrer com 3y. Aqui fica menos 39 mais 32. E quando eu resolver isso aí, vai dar menos 7. Tá? Pega esse menos 2 e passa dividindo. Eu vou ter que x vai ser igual a menos 7 dividido para menos 2. Menos 7 dividido para menos 2 vai dar 3,5. Ou seja, 3,5 positivo, tá? Então fica R$ 3,50. Então, x é caneta, né? Uma caneta custa R$ 3,50. Quanto é que custa o caderno? Para mim saber o preço do caderno agora, o que é que eu faço? Eu pego a primeira equação, por exemplo, eu posso pegar qualquer uma, lembra? Vou pegar 2x mais y igual a 13. No lugar do x, eu vou colocar 3,50. Vai ficar 2 vezes 3,5, certo? 2 vezes 3,5 mais y igual a 13. 2 vezes 3,5 vai dar 7. Então fica 7 mais y igual a 13. A gente observa que o 7 vai passar para o segundo número trocando sinal, né? Fica 13 menos 7. Se eu fizer 13 menos 7, eu acho 6. Ou seja, o preço do caderno vale 6. Terminei a questão. Caneta é 3,50, caderno R$ 6. Tá? Próxima. As duas soluções de uma equação do segundo grau são menos 1 e 1/3. Então a equação é, qual dessas equações, aqui ó, nas alternativas, qual dessas equações tem as raízes menos 1 e 1/3, tá? Como é que a gente vai resolver isso, gente? A gente pode resolver essa questão através de soma e produto. A regrinha lá de soma e produto de equação de segundo grau. Lembra que em soma e produto é o seguinte, ó, se eu fizer x1, que é o primeiro resultado, mais x2, se eu somar isso aí, é a mesma coisa que menos b sobre a, não é? Menos b sobre a. E se eu fizer x1 vezes x2, multiplicar as raízes, isso aqui vai dar a mesma coisa que c sobre a. Essa é a regrinha de soma e produtos. Com isso aí a gente vai responder a questão. Porque, olha só, x1 eu posso dizer que é menos 1. Então, se eu fizer menos 1 mais o x2, olha que x2 é 1/3, ou seja, menos 1 mais 1/3, vai dar a mesma coisa que menos b sobre a, certo? Menos b sobre a. Mas quanto é que dá isso aqui, se eu fizer menos 1 mais 1/3? Aqui eu tenho uma subtração de fração, né, com denominador diferente. Eu tento deixar o denominador igual, então faz o MMC. Só que nesse caso aqui vai ser o próprio 3, tá? Aí eu pego o denominador comum que eu achei, divide pelo que tinha, o resultado multiplica pelo de cima, então vai ficar 3 dividido para 1 dá 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3, então fica menos 3 aqui em cima. Mais 3 dividido para 3 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então fica menos 3 mais 1, que dá menos 2. Ou seja, se eu fizer menos 1 mais 1/3, vai dar menos 2/3, tá?
Aí observa só, gente, menos 2 terços é a mesma coisa que menos B sobre A, não é? Menos B sobre A. Então, isso significa o quê? Ó? Que o B é 2, B é 2, olha que tem um menos antes, tem um menos antes. Então, B é 2 só. B é a mesma coisa que 2, tá? E olha que o A embaixo é 3. Então, A é 3. B é 2 e A é 3. Se eu olhar nas alternativas aqui, ó, a letra A não é resposta, por que não é resposta? Porque o A é 3, beleza, mas o B aqui é menos 1, ó. A letra B também não vai ser resposta, porque o B aqui é 1. O C pode ser a resposta, porque aqui tem 2, ó, e o A é 3, beleza? Olha que a letra D também não vai ser a resposta, por quê? Porque aqui está B menos 2, só que o B é 2 positivo, certo? E a letra E também não pode ser, porque aqui é menos 1. Então, eu já posso dizer de cara, gente, que a resposta vai ser a letra C. Por que a letra C? Porque o A é 3, tá? E o B é 2 positivo, tá? Olha, professor, mas o C aqui é menos 1. Certo, menos 1. A gente pode achar esse menos 1 tranquilamente. Como? Se eu fizer x1 vezes x2, ou seja, menos 1 vezes x2, que é 1 terço, isso aqui vai dar o quê? Menos 1 vezes 1 dá menos 1 sobre o 3. Lembra que se eu faço x1 vezes x2 é a mesma coisa que c sobre a. C sobre a. Não é? Olha aqui, o c é o número de cima, então c é a mesma coisa que menos 1. E o a é 3, como já está aqui. Então, o C é menos 1. Bate ali com a letra C, ó. C é menos 1. Certo? Então, está respondida a questão 11. Questão 12. A maior raiz da equação, menos 2x² mais 3x mais 5 igual a 0, vale quanto? Qual dessas alternativas é a maior raiz dessa equação? A gente, olha aqui. Para me resolver por soma e produto, o ideal é que aqui fosse 1, né? Esse A fosse 1. Aí eu sei que a soma dá o termo B e a multiplicação dá o termo C, certo? Mas aí, nesse caso, para ficar melhor, para se tornar mais fácil, é melhor fazer por fórmula de Bhaskara mesmo. Fórmula de Bhaskara, acho delta, depois acho x e tal, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro eu vou achar delta, vai ficar B é 3, tá? Então 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, olha aqui, A é menos 2, vezes C, que é 5. Logo, delta vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, mais, porque negativo com negativo dá positivo, tá? Por isso que eu estou botando mais. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Isso significa que o delta vai ser 49. Se delta é 49, quanto é que vale x? Aí vamos lá. Para me achar o valor de x, lembra que aquela forma de Bhaskara realmente quer fazer menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha que vai ficar menos b, b é 3, então fica menos 3, mais ou menos a raiz de delta, olha que delta é 49, então vai ficar raiz de 49, a raiz de 49 é 7, sobre 2 vezes a. Quanto é que vale a? A vale menos 2, então fica 2 vezes menos 2, tá bom? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 3, mais ou menos 7, sobre menos 4. Né? Porque 2 vezes menos 2 é menos 4. Tá bom? Então vamos para lá. x1 agora. x1. O x1 é quando eu pegar o 7 positivo, né? Pegar a primeira raiz aqui positiva. Então vai ficar menos 3 mais 7 sobre menos 4. Menos 3 mais 7 dá menos 4. Tá? Quer dizer, menos 4 não, dá 4 positivo, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Pronto, 4 sobre menos 4, né? Vai ficar dessa forma, 4 sobre menos 4. Quando eu pegar 4 e dividir para menos 4, vai dar menos 1 a resposta, tá? Então, a primeira raiz é menos 1. E a segunda raiz, ou seja, x2. Aí agora eu vou pegar o 7 negativo, né? A segunda raiz negativa. Então, vai ficar menos 3, menos 7 sobre menos 4. Olha que vai ficar menos 3 menos 7 dá menos 10. Então, fica menos 10 sobre menos 4, certo?
Se eu dividir isso aqui, dá menos 2,5. Menos 2,5. Beleza. A pergunta é o quê? A maior raiz da equação vale quanto? A maior raiz. Olha aqui, uma raiz vale menos 1 e a outra raiz vale menos 2,5. Qual é a maior dessas duas? Menos 1, né? Porque menos 1 é maior que menos 2,5. Então a resposta vai ser a letra A. Apesar que nem tem aqui menos 2,5. Que aqui é 2,5 positivo. Certo? A resposta é a letra A. Última questão. Aleluia. Dentre os números menos 2, 0, 1 e 4, quais delas são raízes da equação x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0? Então, qual dessas 4 raízes aqui são as raízes dessa equação de segundo grau? Ah, é menos 2 e 0? Ah, é 0 e 4? É 0 e 1? É menos 2 e 4? É menos 2 e 1? Quais são as duas raízes entre esses 4 números? É isso que pergunta, tá bom? Para me responder isso, gente, eu vou fazer através de soma e produto, bem facinho aqui também. Como? Olha aqui, o termo A aqui vale 1. Isso significa que se eu somar o x1 mais o x2, vai dar menos 2 a resposta. E se eu multiplicar x1 vezes x2, vai dar o termo C aqui, ó. Menos 8 a resposta, tá? Então, vamos lá. Olha aqui o C, gente. O C ali vale 8. Quais são as multiplicações que dá 8? As multiplicações que a gente conhece. A gente pode fazer 1 vezes 8. Se eu fizer essa multiplicação, dá 8. Eu poderia fazer 2 vezes 4 também. E se eu fizer 2 vezes 4, dá 8. Tem mais alguma multiplicação de dois números que dá 8 a resposta? Pensa aí. Não tem não, né? 1 vezes 8 dá 8 e 2 vezes 4 dá 8. Então só tem essas duas multiplicações que a resposta dá 8. Lembre que quando eu faço x1 vezes x2, tem que dar o termo C. Olha que o termo C aqui é 8 negativo, tá? Aí olha só, gente. Vocês podem até perceber agora, né, que eu já falei, ó. Professor, aqui não é 8 positivo, aqui é 8 negativo. Certo? Aí observa que eu só tenho essas duas multiplicações aqui. Essa primeira multiplicação de cima eu vou desconsiderar. Por que eu vou desconsiderar ela? Não vou usar. Porque se eu dissesse que 1 vezes 8 é 8 é o resultado, isso significa que x1 é 1 e x2 é 8. E 1 e 8 não tem aqui nessas raízes. Ó. Não tem nessas raízes, tá? Então a resposta que eu vou dizer que vai ser 2 e 4. Por que 2 e 4? Porque 2 vezes 4 dá 8. E 2 e 4 está aparecendo aqui, ó. Só que, olha que o 2 é negativo. Realmente esse 2 aqui vai ser negativo, gente. Por que vai ser negativo? Porque quando eu fizer 2 negativo vezes 4, menos 2 vezes 4, vai dar menos 8. Que é realmente o valor de C aqui, ó, menos 8. Então essa multiplicação tem que dar negativo, tem que dar menos 8. Eu tenho que trocar o sinal do 2 ou tem que trocar o sinal do 4. Tá? Nesse caso aqui vai ter que trocar o sinal do 2, porque quando eu somar esses valores tem que dar 2 positivo. Lembra que quando eu faço x1 mais x2, tem que dar um menos b, não é? E se eu faço menos 2 mais 4, isso aqui dá 2 positivo. 2 positivo, né? Se dá positivo, eu troco o sinal, fica negativo. Então tá lá, ó, b negativo, menos b, tá? Então fica menos 2. Então a resposta vai ser menos 2 e 4. Essas são as raízes dessa equação do segundo grau. Menos 2 e 4, tá? Então tá aí. Então é isso o exercício que eu passei nessa semana. Está aqui resolvido. Qualquer dúvida, como eu falei, me procura. Certo, gente? Até a próxima.